Ao falarmos da Amidah, é claro que não poderia faltar um pedido para que Deus reúna logo os judeus do mundo inteiro na Terra Santa, em Eretz Israel, em Jerusalém. Essa é a bênção pelo fim da diáspora. Se você quer saber mais a respeito, continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nós temos falado nessa playlist sobre as orações judaicas, especialmente nesse momento sobre a Amidah, que contempla 19 bênçãos. Hoje nós abordaremos a 10ª das 19 bênçãos e a gente vai ver que a partir dessa bênção, praticamente em todas as demais, nós falaremos sobre o Mashiach, ainda que de forma não muito clara, mas todas elas nos remetem aos dias do Mashiach e ao seu reinado sobre toda a terra. E tudo começará com um toque do shofar, o toque da grande trombeta. Pegue seu Sidur e vamos então ao estudo da 10ª bênção da Amidah. Vai dizer que você não tem o Sidur. Se você não tem o Sidur, nós temos a solução. Entre em contato com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, ele é uma pessoa muito boa. Não perca tempo, fale com ele, ele vai te indicar o Sidur que nós usamos na Havat Chesed. Assim você vai poder rezar junto com a gente em todas as orações, seja no Shacharit, na Minha, no Arvit, na oração antes de dormir, você está sempre conectado conosco e com o povo de Israel através do Sidur, fazendo as mesmas preces. E o Sidur que nós temos utilizado é esse Sidur aqui, o Sidur Rinat Israel, da editora Sefer, com tradução e transliteração. Vamos então à 10ª bênção da Amidah, na página 69, a bênção da reunião dos da diáspora. Teka beshofar gadol, lecherutenu, vesa nes lekabetz galuyotenu, vekabetzeinu yachad mehera me'arba kanfot haaretz leartzenu, baruch ata Adonai mekabetz nidche amo Israel. Em português, faze soar o grande shofar para nossa liberdade e ergue o estandarte para juntar os nossos dispersados e reúne-nos logo a todos dos 4 cantos do mundo para a nossa terra. Bendito sejas tu, Eterno, que reúnes os dispersos do teu povo Israel. Em primeiro lugar, é preciso entender sobre a diáspora dos filhos de Israel. Por que Deus espalhou o povo judeu entre as nações? Essa é uma pergunta que muitas pessoas não compreendem, não encontram a resposta. Mas a resposta está nas palavras da Torá. Desde os tempos de Moshe, ele já alertava aos filhos de Israel que se eles abandonassem os mandamentos do Eterno, algo ruim aconteceria. Eles seriam dispersados entre os povos. Vamos ler? Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 27 ao 30, nos diz assim: E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. Veja, é Deus quem espalhará os filhos de Israel. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Veja, Moshe já havia profetizado que era Deus quem espalharia os filhos de Israel. Quando? Quando eles abandonassem a Torá e servissem a deuses estranhos. E aí, na diáspora, espalhados entre os povos, eles buscariam ao Senhor teu Deus. E quando que encontrariam a Deus? Quando buscassem a Deus de todo o coração e de toda a alma. Quando estiverem em angústia. Porque os filhos de Israel retornaram para Eretz Israel a partir de 1948. Porque isso foi precedido por um momento de grande angústia pelos judeus na Europa, com o período do Holocausto. Quando o povo de Israel estivesse em angústia e todas estas coisas alcançassem os filhos de Israel, então, nos últimos dias voltará para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então significa que
que nós estamos vivenciando os últimos dias. Desde o Holocausto, desde o ressurgimento do Estado de Israel, nós estamos vivenciando um período em que nos achegamos a Deus e Deus tem nos ouvido e nós temos ouvido a voz de Deus. E Deus tem trazido os filhos de Israel para a terra prometida. Séculos mais tarde, depois que Moshe falou aos filhos de Israel, os judeus acabaram sendo levados cativos na Babilônia do rei Nabucodonosor. E ao fim de 70 anos, Neemias rezava a Deus pelo bem de Jerusalém. E lá em Neemias capítulo 1, versículo 8 e 9, nos diz assim: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então Deus já havia prometido a Moshe e Neemias, séculos mais tarde, vivenciou o fato de estarem longe da terra prometida. E Neemias ora a Deus com intensidade de coração, com devoção, com kavaná, e ele fala, lembrando justamente das palavras de Moshe. E os cumprirdes os mandamentos, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, mas hoje os judeus estão dispersos em todos os cantos da terra. Em ambos os textos, tanto em Moshe na Torá quanto em Neemias, fala que o povo seria reunido quando? Quando eles se convertessem a Deus, quando eles buscassem a Deus fazendo uma techuvá plena, sincera. Se você quiser saber mais sobre a techuvá, clica aqui no card aqui em cima para ir direto à bênção da techuvá. Mas voltando a Neemias, Neemias participou da reconstrução de Jerusalém. Infelizmente, séculos mais tarde, durante os dias do Império Romano, o general Tito, no ano 70 da nossa era, destruiu Jerusalém, destruiu o templo sagrado novamente. E desde então, todo o povo judeu sofre na mais longa diáspora, no mais longo exílio, por quase 2000 anos já. E os nossos sábios vão dizer que o primeiro exílio, lá do cativeiro babilônico, ele veio aos filhos de Israel por causa da desobediência aos mandamentos da Torá. E o segundo, esse mais longo, desde o ano 70, veio sobre os filhos de Israel por causa do ódio gratuito. Esse ódio gratuito do próprio povo judeu para com seus irmãos, para com as nações, para com aqueles entre o povo que se denominam Ashkenaz, ou os Ashkenaz que se denominam sendo os verdadeiros judeus e rejeitam os separados, e por aí vai. Mas o fato é que esse exílio veio por causa do ódio gratuito. Mas é bem verdade que, desde 1948, Israel voltou a existir como nação. Então acabou o exílio? Não, porque muitos dos judeus ainda estão espalhados pelo mundo. Muitos dos judeus ainda sequer podem viajar ou retornar para Israel por conta de dificuldades econômicas ou por conta de proibições nos países onde eles vivem. E aí, esse retornar para Israel é o cumprimento de uma profecia lá de Isaías capítulo 66, versículo 8, quando a nação ressurge num só dia, a saber, o dia 5 de Iyar de 5708, ou seja, o dia 14 de maio de 1948. Mas quando então se cumprirá essa promessa na sua plenitude, essa promessa de que Deus reunirá os dispersos do povo de Israel? Quando tocar o grande chofar. Basta ler a bênção novamente, né? Faze soar o grande chofar para reunir os dispersos do povo de Israel. Mas que chofar é esse que está mencionado aqui? Será que é um chofar realmente grande? Será que é um chofar pequeno e o som é grande? Será que é um chofar tocado por um anjo? Será que é um chofar tocado por um homem? Bom, vamos novamente recorrer aqui à Arte da Prece Judaica, esse livro que trata exclusivamente sobre as bênçãos da Amidah, Rabbeinu Yitzhak Kirchner. Ele nos fala
a respeito dessa bênção e do grande shofar que será tocado na página 194 e 195, ao nos dizer o seguinte: um grande shofar. O que realmente queremos dizer ao pedirmos a Deus para que faça soar o grande shofar? Quando Abraão levou seu filho Isaque para oferecê-lo em sacrifício, lá em Gênesis capítulo 22, Deus disse-lhe que não matasse seu filho. Deus queria única e tão somente testar Abraão. E ele queria verificar se Abraão estava de fato disposto a sacrificar Isaque. Todavia, Abraão estava imbuído do profundo desejo de demonstrar, na realidade, a sua dedicação e devoção a Deus. Ele ansiava pela realização de seu ato de sacrifício. E assim, Deus proveu-lhe um carneiro, que estava com seus chifres emaranhados num arbusto próximo. Abraão tomou aquele carneiro e submeteu-o ao sacrifício que antes preparara para seu filho Isaque. Desta forma, Abraão concretizou seu desejo de servir a Deus da melhor maneira possível. E Deus respondeu à ação de Abraão dizendo: eu considerarei tudo aquilo que você queria fazer a Isaque, como se você realmente o tivesse feito. Então, a idade de Isaque, muitos rabinos vão falar, Abraão ofereceu de fato Isaque no seu coração. Mas o que isso tem a ver com o grande shofar, no fim das contas? Lembre-se do carneiro. O Midrash nos diz que nenhuma parte do carneiro sacrificado por Abraão foi desperdiçada, pois ele o tinha sacrificado com total dedicação e devoção. O chifre esquerdo do carneiro foi o shofar que foi soado quando a Torá foi outorgada. Os tendões do carneiro foram transformados em cordas para a harpa que o rei Davi tocava. Assim também, todas as demais partes do carneiro foram incorporadas a objetos que tinham grandiosas aplicações espirituais. E o chifre direito do carneiro, que era muito maior do que o esquerdo, é o shofar, que será soprado pelo profeta Eliarro quando na reunião dos exilados. A este é que se refere o grande shofar. Será? Será que aquele chifre do carneiro lá de Abraão, que tinha um chifre maior do que o outro, o chifre esquerdo tendo sido utilizado quando os filhos de Israel recebem a Torá, e agora o chifre direito muito maior? Será que Abraão teria oferecido um carneiro desproporcional? O que esse Midrash quer nos dizer? Este Midrash insinua algumas improbabilidades históricas. Será possível que os tendões do carneiro sacrificado durassem centenas de anos até que fossem utilizados na harpa tocada pelo rei Davi? Seria possível que um dos chifres do carneiro sacrificado durasse por mais de 3.000 anos e fosse soado na época messiânica? Bom, o Maharal de Praga explica que este Midrash não quer dizer que as diversas partes do carneiro sacrificado foram literalmente incorporadas a vários instrumentos sacros. O que o Midrash está transmitindo, na verdade, é que todas as emoções que Abraão dedicou ao carneiro sacrificado não foram desperdiçadas. Embora Abraão tenha expressado a sua devoção a Deus através de um determinado carneiro, o seu ato transformou-se num marco eterno que possibilitou aos seus descendentes que fizessem o que fizeram. Então, para que serve esse Midrash? Bom, digamos que os filhos de Israel, uma vez levados cativos na Babilônia, depois de 70 anos, demonstrassem a mesma devoção do patriarca Abraão. Deus os traria de volta à terra. E digamos que, depois do ano 70, ali, com a dispersão dos filhos de Israel por todos os cantos desse mundo, na mais longa Galut, os filhos de Israel então orassem a Deus e buscassem a Deus com a mesma devoção, com a mesma kavaná do patriarca Abraão. Deus então promete que os traria de volta, e aí sim seria tocado o grande shofar. No Midrash, o shofar do lado direito do carneiro de Abraão. E esse grande chifre será tocado quando os filhos de Israel fizessem techuvá com a mesma intensidade de Abraão, com a mesma devoção de Abraão.
É claro que aqui não se trata do chifre do carneiro utilizado no sacrifício de Abraão. Isso é evidente para todos nós. Mas olha que interessante que nós temos em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, o seu chofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Mashiach, do seu ungido, e ele reinará para todo sempre. Sim, de fato, haverá o toque do chofar, o toque do grande chofar, soado por um anjo, quando os reinos do mundo se tornarão do Eterno e do seu Mashiach. Agora a gente já sabe a respeito do chofar, mas a bênção fala, além do chofar, de um estandarte. Que bandeira é essa? Vamos lembrar o que a bênção fala? Faze soar o grande chofar para nossa liberdade e ergue um estandarte para juntar os nossos dispersados. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 11, versículo 10 até o 12, ao falar do reino do Mashiach. E acontecerá, naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos. Olha só, a bênção fala do estandarte para juntar os nossos dispersados. E aqui em Isaías capítulo 11 fala o estandarte para os povos, o estandarte dos povos. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então, a bênção fala de um estandarte para os dispersos de Israel. Aqui fala de um estandarte para os povos. A raiz de Jessé nos remete ao povo de Israel. Mas seguimos. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros e da Etiópia, e de Elã e de Sinar e de Hamat e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações. Aqui já está falando de um outro estandarte entre as nações. E ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Então, Apocalipse fala do anjo tocando a sétima trombeta e o reino vindo a ser do Senhor e do seu ungido. Isaías nos remete a um estandarte para Israel e um estandarte entre os povos, trazendo de volta os filhos de Israel e trazendo também os povos a esse estandarte. Mas isso tudo vai culminar com a reunião dos dispersos de Israel, dos desterrados, dos tirados da terra de Israel. Eles voltarão para a terra de Israel. Sim, de fato, os judeus têm regressado à Terra Santa. Mas muitos podem argumentar que nem todos os judeus que fazem essa aliá, nem todos os judeus que voltam para lá, eles voltam com esse espírito de santificação, de busca pela santidade. Nem todos os judeus que voltam para Eretz Israel estão cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que ainda há pecados, que ainda há impureza neles. Sim, de fato há. Mas olha o que o profeta Ezequiel nos diz lá no capítulo 36. Você pode ler todo o capítulo, mas nós vamos ler apenas alguns versículos, do 24 ao 28. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então Deus já está prometendo trazer os filhos de Israel, congregar de todas as terras para a Terra Santa. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. Hoje os judeus têm voltado, mas nem todos estão de fato purificados, mas chegará o dia em que Deus aspergirá água pura sobre o povo de Israel na sua plenitude, e eles ficarão purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Ainda que os judeus estejam voltando, e ainda que haja impureza, ainda que haja pecado, chegará o dia em que Deus vai aspergir água pura sobre os filhos de Israel. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ao lermos essas palavras e vermos os filhos de Israel voltando a Jerusalém, voltando a se reunir no Côtel, clamando pelo Mashiach, clamando pelo toque do grande shofar, quando todos se reunirão, nos emociona de ver que chegará o dia em que Deus aspergirá água santa sobre os filhos de Israel e todos voltarão a ter do Espírito de Deus, andando nos estatutos, nos mandamentos, nos juízos de Deus, habitando seguros na Terra Santa, voltando a ser, na sua plenitude, o povo de Deus e Deus sendo o povo de Israel. Que dia glorioso será esse, quando o shofar tocar e todos os filhos de Israel voltarem a estar com o seu coração devoto na direção da Terra Santa. Sim, com a vinda do Mashiach, todos o reconhecerão, farão techuvá plena e, retornando a Sião, terão a nobre missão de ensinar os povos os caminhos do Eterno. E como predisse o profeta Zacarias lá atrás, capítulo 8, versículo 20 até o 23, dizendo essas palavras: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. Aqui não está falando do povo judeu, mas os povos, os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. E eu também irei. Todos os habitantes de cidades, de países, de povos distantes irão buscar o favor do Eterno. Mas onde? Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, nas franjas de um tzitzit, nas franjas de um talit de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E como diz a prece, reúne-nos logo, depressa. O Mashiach venha logo. De fato, ele venha e estabeleça o seu reino sobre toda a terra, ainda em nossos dias. E aí veremos nós e todo o povo de Israel cumprindo com a sua missão sacerdotal de trazer as nações apegadas à franja do talit, à franja do tzitzit, para aprenderem a cumprir os mandamentos do Eterno. Porque, como disse Isaías, que mitzion tetse Torah, udivar Hashem Yerushalayim, de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Baruch Hashem por essa esperança. E toda vez que nós rezarmos a Amidá daqui para frente, que ao dizermos, faze soar o grande shofar, que estejamos preparados para ouvir o grande shofar tocado pelo anjo do Eterno e os reinos do mundo, vindo a ser do Eterno e do seu ungido, do Mashiach ben Davi. E nós cumpramos a nossa missão sacerdotal. Deus te abençoe, que Deus faça vir sobre você a esperança fundamental no reino do Mashiach. E que Mashiach venha e nos encontre de pé naquele grande dia. Tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar com as pessoas, para que mais pessoas também possam voltar à fé de Abraão e que todos sejamos aptos para ouvir o som do grande shofar. Shalom, até a próxima. Tchau.